O segredo da vida é basicamente o seguinte: nós precisamos saber, aprender a identificar as fendas que nos conectam ao divino. Essas fendas, todo mundo aqui sabe o conceito de fenda, né? Se tem uma parede, tal, você faz uma fenda, né? Se está num quarto escuro, tudo, parede, faz um furo. Tem bem pequeno lá, você consegue fazer um furinho, né? Uma fendinha, um rasgo bem fino, daí entra a luz. Então essa fenda é o que permite um certo contato entre esse ambiente totalmente fechado, agora não mais, e um ambiente externo, né, que tem luz. Então, as fendas para o divino seria justamente, né, as pessoas, as situações. Né? Na verdade, pode ser qualquer coisa que exista, contanto que a nossa subjetividade consiga captar, né, ver um aspecto da dimensão vertical, né, do transcendente, nessa coisa. Então essas fendas para o divino são justamente as situações, as pessoas, a área do conhecimento, ou as teorias, ou as correntes de pensamento, ou a obra de arte, ou o grupo do qual a gente faz parte, né, ou uma situação determinada pela qual a gente passa toda semana, né, ou mensal, ou diária, né, qualquer coisa do mundo na qual você, né, cada um de nós vai ter uma mais familiaridade com algo, vai ter mais capacidade de entrar em contato com essa dimensão transcendente, né, com essa verticalidade, através de uma dada, né, situação terrena. Mas é justamente essa situação particular a cada um o que eu estou aqui chamando de fendas para o divino. É uma fenda, né, que nos permite começar a perceber uma realidade infinitamente superior. Então, por isso, aqui eu acredito que seja importantíssimo para as pessoas prestarem atenção nisso e começarem, né, a introjetar isso para dentro de suas almas, né, implementarem em sua vida, começarem a perceber as coisas de maneira diferente. Né? Por isso eu acho, né, muito interessante tudo isso, né, porque isso remete a tudo. Né? Isso permite unificar as pessoas. Né? Isso permite a pessoa ter mais paz interior, isso permite a pessoa começar a ver a vida de uma maneira mais profunda, né, mais significativa. Ela começa a ver que faz parte de um esquema muito maior. É muito maior em termos dimensionais, não em termos espaciais, como a gente está acostumado a pensar. Né? Tudo a gente pensa em termos físicos. A gente tem que começar a não pensar as coisas, não fazer abstrações baseadas no físico. Né? A gente precisa fazer abstrações baseadas numa dimensionalidade ascendente, né? Numa metafísica, né? Que tem implicações no mundo físico, né? No nosso universo, na nossa vida concreta, mas ela não é própria desse domínio. Nós precisamos começar a refletir a sério, né, a pensar, a tentar viver, né, vivenciar questões desse tipo, né, ver a relação dessas coisas com a nossa vida. Né? Isso é muito importante. Isso é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer hoje em dia nesse planeta. Não tem nada mais importante. Isso pode ser feito de 15 mil formas diferentes, né, dependendo da situação de cada pessoa nesse planeta. Mas a questão é que essa substancialidade, essa abordagem, deve ser feita o quanto antes pela pessoa, apesar do ambiente ainda atualmente nesse planeta ser altamente desfavorável para esse tipo de atuação, esse tipo de comportamento, esse tipo de investigações. É necessário
que a pessoa busque algo, uma força dentro de si que a permita iniciar esse caminho e perseverar nele a despeito de todas as barreiras, né, de todos os ataques, de todas as tentativas, né, de forças tentarem evitar que essa pessoa continue nesse caminho. Né? Então, é nesse sentido que essas fendas elas são importantíssimas. Né? Nós precisamos aprender, através do nosso eu mais profundo, aprender a identificá-las em nossas vidas, a nos relacionarmos com elas e a começarmos a cavocar mais e mais para tornar essa fenda um buraquinho e depois um buraco, até que finalmente a gente consiga, né, começar a enfiar nossa cabecinha e observar de fato, né, esse domínio mais amplo. Né, e qual a relação desse domínio com nosso escafandro, né, o interior de nosso pequeno escafandro, tão limitado em movimentos, né? A gente precisa ir além disso, né? Além do escafandro, além do oceano todo, e sair, emergir desse oceano, né? E para a superfície ver o quão vasto as coisas podem ser, né? Tudo isso é metafórico, né? Uma metáfora, né? Não entenda literalmente. Mas a questão é que o ser humano precisa aprender, né, precisa perceber que existe uma vida infinitamente mais vasta, que para ele conseguir usufruir dessa vida, basta ele ter a coragem, né, a ousadia de avançar na direção correta, né, na dimensão vertical. E, a meu ver, isso não implica em você largar as atividades que você faz, né, da sua vida, contanto que não sejam coisas negativas, né, ou coisas que estejam te travando. Né, mas muitas coisas que muita gente faz, né, você pode manter as atividades cotidianas. Né. Você não precisa ir morar, né, num lugar totalmente isolado para começar, né, a expandir sua consciência. É lógico que ficar mais próximo à natureza, né, num ambiente com menos pessoas, é muito bom, né? Ajuda a pessoa a ganhar forças, inclusive para saber lidar melhor com as coisas em ambientes hiper, né, acelerados, cheio de gente, né, na cidade, blá blá blá. Né? Mas não é uma condição, né, total, né? Não é a única maneira. Né? Em qualquer posição que a pessoa esteja, né, a pessoa pode perceber, né, melhorar sua vida, sua existência. Apesar de que eu admito, né, tem posições, né, tem pessoas com configuração de vida terrena muito melhor que outras que lhes permite ter, né, lhes permite, não quer dizer que as pessoas fazem isso, né, mas possibilita a elas adentrar, né, nessa realidade, viver muito melhor e se tornar um exemplo. Né? Agora, isso aí tem muito a ver com karma, tem muito a ver com a situação, né, os débitos a serem quitados, a falta de o fato de não ter aproveitado certas oportunidades, não ter percebido coisas que acabam colocando a pessoa numa situação pior, mas de fato, né, a pessoa pode se perguntar se algo melhor fosse lhe dado, né, mais tempo livre fosse dado a certas pessoas, será que elas usariam esse tempo livre da maneira construtiva para se tornarem melhores e automaticamente melhorar o mundo, né, por consequência? Então, de certa forma, tudo é merecido da forma como está configurado atualmente, né, nesse universo, nesse planeta, nessa humanidade. Sempre foi assim. Né? É e continuará sendo. E se a gente perceber esse determinismo de ordem superior que está governando nossas vidas aparentemente caóticas e sem sentido, aparentemente, a gente vai ter condições de avançar muito. Então a ideia é despertar, acordar para uma realidade mais profunda. Né? Essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas.